Olá, gente! Nós somos o Vagamundo, o podcast de viagens mais despretensioso do Brasil. Eu sou a Carol Pereira. Eu sou o Hugo Moreno. Nosso tema de hoje é a Rota Alemã dos Contos de Fada, que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que é muito famosa, é muito popular em toda a Europa e todo mundo tem muitas coisas boas para falar dessa rota. E ninguém melhor para nos contar coisas sobre a Alemanha do que o Hugo. A Rota dos Contos de Fada é engraçado porque eu moro na rota, né? A cidade que eu moro é uma das paradas. E é um destino assim que eu não escuto muito falar no Brasil, mas quando eu vim para cá, era um tema que os alemães têm, né? Por causa dos irmãos Grimm. E hoje a gente vai falar um pouco disso, né? Só assim para contextualizar, essa rota, na verdade, é uma rota turística aqui no oeste da Alemanha, né? Ela vai ali da cidade de Hanau, que é perto de Frankfurt, e ela vai até o norte da Alemanha. Antes ela parava na cidade de Bremen, mas hoje ela vai até a cidade de Buxtehude, que é perto de Hamburgo. Então, são 600 quilômetros de extensão e são 60 paradas. Então, assim, ela é bem longa e você pode gastar umas boas 2 semanas aí. Mas claro que você não precisa parar em todos os lugares. Mas enfim, só falando o que é realmente essa rota. Uhum. Não sei se vocês conhecem. Os irmãos Grimm, eles nasceram na Alemanha no século XVIII e eles coletaram através de algumas cidades aqui da Alemanha, que são as cidades dessa rota, os contos de fada que eram contados na região ou então alguns que foram até inspirados na região. Tu sabe dizer alguns dos mais famosos dos contos que eles escreveram? Eles não escreveram, mas eles coletaram. Era tipo uma coletânea de contos populares, tipo o livro que você tem de Aham. Alfredo, né? Então, os Green são os Carol Pereira da Alemanha. Só que, infelizmente, só tem uma Carol Pereira, gente. Eu não tenho irmã. Tô brincando. E assim, um dos contos famosos, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Aham. é um dos contos, é a Cinderela, a Branca de Neve, são contos que todos se passaram nessa região, ou então foram adaptados para essa região, porque, por exemplo, a Cinderela eu sei que é um conto, acho que originalmente da França, mas cada lugar ali da Europa tem uma Cinderela meio daquela região, sabe? Mas alguns são realmente originais dali. Então essas cidades dessa rota dos contos de fada, elas são cidades onde as histórias passam ou onde os irmãos Grimm conseguiram, onde eles escutaram a história pela primeira vez, e eles publicaram um livro que chama Contos de Fada dos Irmãos Grimm, e esse livro tem mais de 200 contos. Uhum. Ou, se não me engano, tem 200. Muitos são famosos, né, como a Chapeuzinho Vermelho, e outros que a gente nunca ouviu falar. Então eu vou contar aqui alguns dos lugares, como eu falei, são mais 60 paradas, mas para não ficar muito longo, eu vou falar assim dos lugares principais que... Não, eu acho só interessante a gente falar que, tipo, por exemplo, a gente cresceu ouvindo Chapeuzinho Vermelho. E aí no Chapeuzinho Vermelho tem um lobo. E no Brasil, ok, na É nossa Guará. fauna, a gente tem lobo. Mas o lobo não é um problema para todo mundo no geral, sabe? É alguma região do Brasil, tá? Eles não têm problema com o lobo. E aí, quando a gente é pequeno, a gente quase não entende, né? Mas é que faz muito sentido no contexto onde a história surgiu. Porque eles criavam isso realmente para alertar quanto aos perigos e tal, mas são coisas assim que às vezes eu fico pensando, sabe? Que a gente é inserido em uma história, um conto de uma outra cultura, e quando a gente é pequeno não faz tanto sentido, mas quando a gente entende e conhece, faz todo Você sentido. vê de onde vem, né? É igual Sim. como a gente falou na semana passada, né? Do Natal, que tem várias coisas que a gente absorveu da cultura brasileira de Natal, que vem da Europa, vem dos Uhum. Sim. lugares. E, e outra coisa sobre essas histórias, esses contos dos irmãos Grimm, muitos são contos originais que são muito diferentes dos contos que a gente conhece da Disney, né? Que foram adaptados. A Alemanha tem, assim, uma fama de ter contos, até hoje, contos infantis que são, assim, bem pesados pro padrão americano e brasileiro, assim, onde as crianças morrem,
onde as crianças são, tipo, tem uma história de um menino que ele não queria cortar as unhas, aí a unha dele ficou tão grande que eles cortam até os dedos da criança, sabe? Uma menina que brincava com fogo e acaba queimada, ela morre queimada, sabe? É tipo, eles usavam os contos para ensinar as crianças algumas Sim. lições, mas tipo, daí alemão, bem ríspido, quer ensinar, É, tipo, faz isso, tu morre. eles Eles são os aprendem, exemplos. mas a que preço? É aprendendo no medo, mas Sim, é do jeito que eles conseguiram. sim. Então, assim, muitos contos que tem nessa história são bem diferentes dos contos que a gente conhece. Eu não vou dizer que eles são os contos originais, porque os irmãos Grimm também deram uma editada ali. E como antes os contos não eram escritos, eles passavam de boca em boca, né? Então, é aquela coisa, que conta um conto, aumenta o ponto, né? E é bem essa história mesmo. Então, eu vou falar assim, eu vou falar 8 pontos principais dessa parada das rotas. É claro que, assim, essa rota dos contos de fada é muito interessante para as crianças, mas como se trata de Alemanha e você passa por muitas cidades assim típicas, pequenas ali da Alemanha, e é um lugar também muito bonito essa rota porque ela passa por uma região que chama o Vale do Weser. O Weser é um rio muito importante aqui da Alemanha que atravessa várias cidades dessa região e é um lugar muito bonito, assim, só por si só. Tem vários parques nacionais também no caminho, então tem várias florestas, assim. E as cidades alemãs, essas pequenas, sempre são muito tradicionais, tem aquelas casas em chamel, né? E geralmente, assim, as cidades maiores têm um centro histórico, então vale já bastante a pena de ir nessa rota só para ver a cultura alemã, que é bem tradicional, é muito diferente das cidades grandes como Berlim, Munique, Hamburgo, porque ali é a Alemanha mais raiz e também que eles vão ter muita comida típica também. Uhum. São os lugares assim, se você realmente quer ver a Alemanha dos contos de fadas, esse realmente é a rota principal. Então, assim, a rota começa ali perto de Frankfurt, como eu falei, numa cidade chamada Hanau. Vai ter vários nomes em alemão aqui nesse episódio, então depois na descrição do episódio no Spotify eu vou colocar os nomes das cidades e os castelos que eu vou falar também. Porque também nessa rota vai ter vários castelos, aqueles castelos alemães que parecem os castelos da Disney, né? Então vou colocar tudo lá listado, caso alguém se interesse. E eu também falo assim, se você quiser vir para essa rota, venha no verão, porque muitas das atividades aqui na Alemanha e na Europa em geral acontecem no verão, porque no inverno é muito frio, então quase não tem nada fora, né, na rua, assim. E também muita coisa nem funciona durante o inverno, né? Sim. Não são abertos. Por exemplo, vários castelos estão fechados no Sim. inverno, porque não tem turista. Ninguém vem. Tá, então Hanau é a primeira cidade ali perto de Frankfurt, que já é uma boa, porque Frankfurt é a primeira parada ali quando você chega do Brasil, geralmente, né? E já vou dizer, em Frankfurt tem uma coisa típica, o vinho de maçã de lá, que vale a pena provar. E Hanau é uma cidade pequena que é ali perto, que é onde os irmãos Grimm nasceram. Ali não tem nenhuma história, nenhuma fábula, nenhum conto, mas tem um museu dos irmãos Grimm, e é interessante de ver, e também eles contam muito sobre essa rota e sobre a história de como eles coletaram todos esses contos, né? Tem também o monumento dos irmãos Grimm, né, com estátuas para você tirar foto e tudo mais, e tem um castelo muito bonito na cidade, que chama o Castelo Philipsruhe, que é realmente um castelo, assim, magnífico, e é muito bem cuidado, assim, é uma coisa realmente, assim, cinematográfica, de filme mesmo. E nesse castelo acontece o Festival dos Irmãos Grimm no verão. Todo ano é uma data diferente, então você tem que ver direito antes de vir. E essa já é a primeira parada. A segunda, eu vou eleger aqui a cidade de Schwarmstadt, que é uma cidade pequena. A maioria das cidades dessa rota são cidades pequenas, ou até o que eles chamam aqui de Dorf, que na tradução seria vila, né? Que são cidades... Tipo, aqui seria tal. No Brasil seria tipo uma cidade no interior. Alfred Wagner. E nessa cidade, Schwalmstadt,
É a cidade da Chapeuzinho Vermelho, ali perto da cidade são os bosques, onde se passou a história, ou que inspiraram a história da Chapeuzinho Vermelho. E na história original, eu acho que até a Chapeuzinho ela dança assim para enganar o lobo e fugir. Tem uma coisa bem estranha assim na história. E nessa cidade tem um museu com roupas típicas, porque nessa cidade as mulheres têm uma roupa típica dali com chapéus vermelhos. Então Ah, também foi o que inspirou a criação da personagem, né? A segunda parada vai ser a cidade de Bad Wildungen, que é a cidade da Branca de Neve. E ali tem o castelo Friedstein, que é o castelo onde morava a Branca de Neve antes dela fugir para a casa dos Sete Anões, né? acho que seria muito interessante também quando a gente fizer a postagem no Instagram, colocar a foto dos castelos, né? Para o É, pessoal meio que ter a imagem dos castelos que tu tá falando, porque são realmente muito, muito bonitos. não, tem uns que são meia boca, uns desses, mas tem uns Sim. que são muito bonitos. Mas acho que todos valem a pena ver, assim. Sim. E tem um, eu vou falar até que um você pode acessar se hospedar lá. É Ah, um que hotel. legal. Nessa cidade também tem um parque nacional perto, então se você gostar de natureza, vai fazer uma trilha lá, que é bem legal. E acho que essa cidade também é muito legal para criança, porque tem a Casa da Branca de Neve lá, onde tem atores que vão encenar a peça também. Uhum. Ah, que legal. E depois uma cidade que vem, uma das maiores cidades da rota, que se chama Kassel. É uma cidade muito bonita. Mesmo se você não estiver na rota, vale a pena ver. Essa cidade é importante na rota porque foi onde os irmãos Grimm moraram a maior parte da vida deles, né? Porque assim, quando eles eram pequenos, que eles nasceram em Hanau, o pai deles morreu, eles eram jovens, e aí a mãe voltou com eles para Kassel, porque ela era de Kassel, para viver junto com a família dela. E foi ali que eles começaram a tomar gosto pela literatura e por essa cultura dos contos alemães. E foi de lá que eles começaram essa empreitada deles de coletar as histórias, né? Então, hoje a casa que era deles é um museu. Com certeza é o museu dos irmãos Grimm mais autêntico que você vai ver. E nessa cidade também é muito legal porque ela tem um castelo, como muitas dessas cidades aqui do roteiro, mas o castelo fica no parque que chama Wilhelmshöhe, que é um parque que é patrimônio da Unesco. É um lugar muito bonito, assim, belíssimo mesmo. Ele parece como se fosse uns degraus assim, o parque, tudo verde, e no alto tá o palácio, assim. Realmente tem uma cachoeira descendo por esses degraus. Que Então, assim, lindo. é muito, muito bonito. Depois coloca aí no Google Castle e Castelo, que você vai ver, é uma cidade muito bonita. E depois a próxima parada que eu indico é Zababurg, que é onde tem o castelo da Bela Adormecida. E, aliás, a história original da Bela Adormecida é bem tenebrosa, assim, se vocês Conta lerem. um pouco pra gente, conta um pouco pra gente. Olha, eu não sei, é capaz do Spotify até cortar. Ah, então não conta, porque. Porque é bem dark, assim, a história dela. Mas veja no livro dos Irmãos Green. Tá. E nesse Castelo da Bela Adormecida é um hotel. E então você pode ficar lá. Não vai ser um dos mais baratos da rota, mas com certeza vale a pena. E no hotel também eles têm todas as tardes a encenação das histórias por atores. E quando eu falo assim encenação, muitas dessas encenações, principalmente as que são ao ar livre, elas são de atores profissionais, não é aquela coisa teatro de escola para criança, sabe? Eles realmente investem bastante, você vê aquelas roupas de época, meio novela das seis, sabe? Bem trabalhado, assim. Uma aspa, assim, sobre ficar hospedado
em castelo, essas coisas. Na Irlanda eles também têm muito disso. E aí tu pode ficar em um castelo medieval e todas as tuas refeições vão ser refeições medievais, sabe? E aí tu tem tipo uma taberna dentro do hotel, que é o restaurante do hotel. É uma experiência muito legal. Tipo, não é a mesma proposta, mas é bem similar, assim, né? Dessas É, coisas medievais. Eles têm é. muito aqui, eles têm muito tipo festivais medievais, eles celebram muito essa cultura ainda da Europa. Sim, e é muito legal o banquete medieval, sabe? Tu vai comer, é muito legal. E eu sou muito encantada com todo esse universo, então foi uma experiência bem legal que eu tive na Irlanda, foi visitar um desses castelos e ter essas experiências, sabe? Hum. E a próxima parada eu recomendo Tredenburg, que é a cidade onde tem a Torre da Rapunzel. Ah, que legal. E é a torre original, né, que deu origem ao conto. Diz-se, quer dizer, Dizem. eu não coloco a minha mão no fogo por nenhuma dessas histórias ou desses lugares, mas estão tudo ali na lista dos irmãos Grimm. Então, eu não vou dizer que são todas falsas, mas eu acho que algumas são aumentadas ali. Mas essa cidade é bem pequena, assim, o ponto alto realmente é a Torre da Rapunzel, mas depois dela vem a minha cidade, que é Amelin. E eu acho que com certeza vale a pena passar por Amelin, pelo menos uns 2 dias dá para você. É uma típica cidade assim alemã pequena, acho que são uns 40, 50 mil habitantes. E é aquela cidade que tem a história daqui da cidade a história do flautista mágico de Amelin, que eu não sei se todo mundo conhece. Eu conhecia quando era criança. Eu Eu não tinha lido. conhecia. É, então, eu vou contar, não sei se todo mundo conhece, eu vou contar a história. É assim, na cidade, era numa época medieval também, a cidade estava sofrendo com uma infestação de ratos, e aí o prefeito da cidade estava desesperado até que apareceu um flautista, que ele falou, eu sou um flautista mágico e eu posso levar os ratos para fora da cidade se você me pagar tal quantia. Aí o prefeito, faz isso por favor, pelo amor de Deus, se livra desses ratos. E ele tocou a flauta dele e todos os ratos da cidade foram seguindo ele para fora da cidade. Então ele realmente se livrou de todos os ratos. A cidade ficou limpa. Só que na hora de receber o pagamento, o prefeito não pagou. Então ele, para se vingar, ele tocou a flauta de novo. E aí agora dessa vez todas as crianças foram encantadas e foram seguindo ele. E ele levou as crianças embora. E esse é o fim da história. Então é uma história É o trágica. jeitinho alemão de te dizer se tu contratou alguém, paga. Senão tu vai Exatamente. perder o teu bem mais precioso. Não tem herói para Tática salvar as alemã, crianças. gente. Funciona. E o que é mais interessante é que existem registros históricos dessa época, mais ou menos, que seja da história, onde realmente muitas crianças desapareceram assim num curto período de tempo. Então Nossa, parece que assim existem fatos históricos que realmente deram origem à história, né? Que inspiraram essa história, assim. E em Amelin, né, tem o Museu de Amelin, que conta a história do flautista e também conta a história de Amelin. Assim, você vê, por exemplo, a época nazista, o que aconteceu, assim, qualquer cidade que você for na Alemanha, por menor que seja, geralmente vai ter um museu pequeno e vai ter muita história sobre o nazismo, porque é uma coisa que eles não esquecem de jeito nenhum e não querem que seja esquecido. E nesse museu também eles contam da história da parte da época da renascença do Weser, né? Porque o Weser, esse rio, teve uma época que a Melilla era uma cidade muito importante e ela começou a crescer muito, assim como outras cidades dessa rota começaram a crescer muito, porque o rio Weser começou a ser meio que um centro de cultura e de ciência e era um meio de transporte, né? Aliás, até hoje, em muitas dessas cidades dessa rota, você pode usar barcas para se locomover de uma que cidade legal. para outra, ou então você fazer um passeio de barca. Geralmente eles têm nos fins de semana, assim, uns brunches nos barcos, e o pessoal sai pelo barco, pelo rio, né? E lá tem de tudo, comida alemã,
todos os bolos alemães que você pode imaginar. Eles adoram bolo aqui. Mas e o centro histórico de Amelin também é muito legal. Tem várias daquelas casas em chamel. E no chão tem também uma estátua do flautista. Aliás, tem várias estátuas do flautista e várias estátuas de rato pela cidade inteira. Nossa! E o chão da cidade é de paralelepípedo, né, ali no centro histórico. E tem alguns dos tijolos são tijolos de metal com um símbolo de um rato, que eles fazem um caminho para te levar nos pontos turísticos. Ah, que legal! Isso é interessante. E também no centro tem uma igreja, né? Porque toda cidade alemã no centro histórico tem uma igreja. E lá nessa igreja tem que chama de carrilhão, né? Que é aquele... Sabe quando toca o relógio da igreja e abre uma porta e saem os bonequinhos que vão se mexendo e contando uma história? Isso tem em várias cidades da Europa. Sim. Em Amelin tem um que é muito famoso em Praga. Isso, eu vi esse. Eu também vi. E na Amelin tem esse também, contando a história do flautista mágico. E ele toca 3 vezes por dia. Às 1h05 da tarde, às 3h35 e às 5h35. Então, se você estiver nesse horário lá, vá ali para a praça principal e você vai conseguir ver a história do flautista mágico contada ali por esse carrilhão. E quanto tempo demora a apresentação? Tipo... são alguns minutos só. É bem rápido. Porque eu não lembro exatamente o que eles apresentam. É um relógio, não é? Em Praga. Sim, eu também não lembro a história agora, mas... Mas era bem assim, eu lembro que tinha muita gente esperando e meio que eu ok. Não foi muito... O de Amelin é mais ou menos o mesmo tamanho do de Praga, e também fica muita gente lá vendo, só que é nada em comparação, porque Praga é muito mais turístico, né? Sim, com certeza. Mas é legal que mesmo sendo uma cidade pequena, o pessoal ainda para ver, né? Sim. E ali no centrinho também tem vários restaurantes legais para ir, vários bares também. E também tem um tour que você pode fazer que conta a história da cidade. E o seu guia, ele tá com a roupa do flautista. Que legal. E no verão tem uma peça ali também na Praça Central sobre flautista mágico, que é de graça, nas tardes de domingo. Acho que é 2 da tarde, se não me engano. E aqui perto também tem vários castelos. Não tem a ver com a história do flautista, mas são legais também de visitar. Tem o mais perto, se chama Hemichenburg, que é aqui bem perto da minha casa. Às vezes a gente vai lá, tipo, caminhar na floresta e no fim da trilha esse castelo é bem bonito de ir lá. E também tem um que é um pouco mais longe, que chama Marienburg, que é um castelo lindíssimo, assim, é aquele bem Disney mesmo. E é um castelo que é meio fora da rota, assim, muita gente não conhece. Eu já fui lá várias vezes e é realmente um castelo muito, muito bonito. E você pode fazer um tour lá dentro. Aí lá dentro tem a capela, tem os quartos ainda do jeito que eram, assim, o tour vale muito a pena. É realmente muito bonito. E é em cima de um morro, assim, então você vê lá de cima o rio, a floresta, as cidades perto, é muito, muito legal. Então, assim, Amelin não é só porque é onde eu moro, mas vale a pena. Mas não sei, né, gente? O Hugo, ele costuma fazer muita propaganda das cidades onde ele mora. Então, era assim quando ele morava em Bremen também. E agora vem Bremen, né? Que é a parada depois de Amelin é Bremen, que eu diria que é a última parada. Ainda existe uma outra cidade depois, que eu acho que eles estenderam a rota uns anos atrás. Uma cidade que chama Buxtehude. Eu diria para em Bremen, mas se você tiver tempo, vá a Buxtehude, porque é perto de Hamburgo, ali no caminho. Mas Bremen, para mim, é o highlight dessa rota. É a maior cidade da rota. E é a cidade que eu morei 2 anos lá, quando a Carol veio aqui na Alemanha. Foi onde que ela conheceu também, né? Sim. O que você achou? Eu gostei. Eu realmente gostei de Bremen. Eu não conheci muitas outras cidades na Alemanha, só conheci Frankfurt, que eu gostei bastante também. Bremen e Hamburg. Provavelmente eu não tô falando certo. Mas entre essas, Bremen foi minha favorita. Mas
muito disso porque eu tinha o Hugo comigo, né? Porque eu tinha um guia local explicando tudo, mostrando quão interessante o lugar era, sabe? Então, É porque às vezes a gente passa por vários lugares e você não sabe a história. Tipo, quando eu te contei a sim, história lá em Bremen de um símbolo na porta, assim, tem toda uma é. história. E tipo, essa foi a minha primeira viagem para Europa, então tudo me impressionava muito. Eu lembro que quando a gente foi para conhecer a catedral, tipo, a catedral tinha quase 1000 anos. É, Assim, para mim, 1000 anos é muito tempo. E tipo, 1000 anos atrás, aquela sociedade já girava em torno de uma religião. E aí eu viajo muito, sabe? Eu começo a pensar quase penso assim, o quanto que a gente precisa aprender ainda, porque a gente está vivendo em sociedade por 1000 anos e, sei lá, é muita viagem. Mas eu gosto muito disso, sabe? sim, Mas eu realmente me impressionou muito, porque a catedral é muito antiga, aí tem a história lá de cuspir na pedra, porque a serial killer matou sei lá quantas pessoas. Aí tem a história dos músicos de Bremen. Foi a minha primeira experiência, assim, vendo uma taberna. sim, Eu gostei muito. Eu sim. realmente recomendo Bremen. Não sei se foi muito influenciada pelo Hugo, mas é uma cidade muito legal, assim, adorei. Bremen é uma cidade que muita gente não vai, assim, pra quem vem assim do Brasil, da América Latina, nem conhece. Uhum, Na Alemanha ela é relativamente famosa porque ela é a cidade mais pobre da Alemanha, mas assim, para os padrões alemães. Então, assim, sim, você, sim. você foi em Bremen e você viu que a cidade não parece nada pobre. Não, não parece pobre. É. Cidade rica no Brasil, hein? E assim, é porque ela é uma cidade-estado, né? Ela é uma. Uhum. É igual Berlim e Hamburgo, que são cidades que são seu próprio estado. E geralmente essas cidades são pobres, tirando Hamburgo, que é riquíssimo. Eu visitei Hamburgo também, mas também a gente ficou menos tempo em Hamburgo, né? A gente passou um dia só. E eu tinha Tava muito muito interesse de frio. conhecer o Porto e a parte mais do centro ali, do centro histórico. E um, um dia foi suficiente. E eu lembro que tinha um campo de concentração aí perto, né? Um Que a campo de gente concentração talvez nazi, via, mas acabou não indo. que é perto de Hamburgo. É, É. Mas também, para quem gosta de história, pode incluir essas duas cidades na rota e ainda conhecer um campo de concentração, que é algo que todo mundo que tem a oportunidade deveria fazer, porque às vezes a gente vê de longe, a gente lê sobre, ou a gente, sei lá, até assiste na TV, mas tá em um lugar assim é muito diferente, sabe? E sim, te desperta tantos sentimentos que vale a pena, eu acho. sim. E, assim, esse campo de concentração perto de Hamburgo não é tão impactante como é o Auschwitz, que era um dos Uhum, maiores, né? uhum. Mas com certeza é um lugar impactante, assim, de você ver. Sim, eu não conheci esse campo, eu conheci Auschwitz e, tipo, foi uma visita que valeu muito a pena, mas dura, assim, sabe? Tu Uhum. sai de lá vazio. Sim, é horrível. Vazio, mas ao mesmo tempo com mais conhecimento, com mais empatia. Sim. Mas, assim, é chocante, é uma visita chocante. Mas Bremen não tem nada disso. Não, Bremen é só alegria. E a história de lá é a história dos músicos de Bremen, que muita gente também não conhece, mas a história conta. É um conto sobre quatro animais que moravam numa fazenda. Dizem que é um dos primeiros contos socialistas da história. Porque, assim, eram quatro animais que viviam numa fazenda, só que eles estavam ficando meio velhos já. Então o fazendeiro, tipo, meio que judiava deles porque eles não produziam tanto. E eles decidiram ir para a cidade livre de Bremen, porque Bremen também é uma das cidades que formava uma liga que chamava Liga Hanseática, uhum. que era uma liga de cidades aqui do norte da Europa, onde eles controlavam meio que o comércio ali no Mar do Norte e no Mar Báltico. E Bremen, então, tinha essa fama de ser uma cidade livre, porque ela não. Porque até hoje ela é um estado, né? Ela não era parte de um reino, então era uma cidade livre. Então, os músicos, os animais dessa fazenda, decidem ir para Bremen
para se tornarem músicos e fugir dessa tirania. Só que no meio do caminho, eles fogem da fazenda, claro, né? Aí no meio do caminho, eles descobrem uma casa onde lá dentro tem ladrões que roubaram muito dinheiro, assim, um tesouro, eles roubaram e estavam com dinheiro ali dentro. Aí eles falaram assim, opa, essa é a nossa chance de ficar rico. Então eles afugentam os ladrões com barulho dessa casa e pegam dinheiro para eles. Só que os ladrões voltam para essa casa e tentam pegar o dinheiro deles de volta, né? Só que então os animais, eles fazem uma formação, né? São 4 animais, um burro, um cachorro, um gato e um galo. Então um se coloca em cima do outro, né? O burro embaixo, o cachorro, o gato e o galo em cima. E então quando os ladrões veem aquela imagem, eles acham que é um monstro. E eles correm, vazam dali e deixam um tesouro para eles. Então acaba que os animais ficam ali vivendo com aquele dinheiro que eles conseguiram dos ladrões. E eles nem chegam a Bremen e nem se tornam músicos. E aí que vem a moral da história, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Né? Vem fácil, vai fácil. Meu Deus. E é engraçado que hoje parece que a gente precisa de um fim, né? A história... Mas essas histórias antigas não tinham um fim como é hoje. Não tinha assim, aquele clímax, né? E daí para ali. Não vai pra frente. Acabou. Não desenvolve. E eu não sei porque eles são tão famosos como os músicos de Bremen, porque eles nunca chegaram a Bremen e nunca foram músicos. Então... Mas lá no centro de Bremen tem uma estátua deles, nessa formação que eu falei. E o Centro Histórico de Bremen também é muito legal, também tem patrimônio da Unesco lá. E tem, como a Carol falou, tem uma catedral de mais de 1000 anos, tem prédios antiguíssimos também. E Bremen também tem é muito bonita. Eu acho que é uma das cidades antigas assim da Alemanha mais bonitas, porque muitas foram destruídas na guerra, né? E Bremen não foi bombardeada assim de destruir o centro histórico. E se você quiser fazer um tour ali pelo centro também, eu recomendo bastante. Você vai ouvir bastante história de Bremen. E se você passar ali uns 2, 3 dias em Bremen também, recomendo você ficar, porque não tem só a história dos músicos, mas é uma cidade muito bonita de visitar. E em Bremen tem também uma cervejaria, né? A Beckers. A Becks. Becks. Mas a gente fala Becker. Não. No Canadá? Como que é o nome? Becks. É Becks. E lá tem... A gente foi, né? Porque assim, muitas cidades na Alemanha, cada uma tem a sua própria cervejaria, né? Mas a Becks é como se fosse a Skol daqui. Tipo, ela tá em todo o país. E a gente foi quando a Carol foi lá, a gente foi na fábrica da Becks. Você pode fazer um tour. É Becks. Eu que tô louca. Tu tá certo, Hugo. E a gente foi no dia que você chegar, vocês só deixaram a mala lá em casa, a gente foi pra Becks. E a gente atrasou, né? Porque a gente teve um problema com o trem. Com o trem. E aí a gente tinha um tour na cervejaria em inglês. Mas aí a gente atrasou e eles deixaram a gente participar do próximo tour, que era em alemão. Aí eu lembro que a única coisa que eu entendi era água. Mas foi muito legal e é um tour que eles dão muita cerveja, né? Tu podia provar todos os tipos de cerveja que eles produzem. Então eu acho que era tipo 6 copos de cerveja. Era muito. Acho que eram mais, porque a gente ganhava umas garrafas também, né? Eu sei que a gente saiu bêbado do tour. Sim, saiu bêbado. A gente tinha, tipo, no final, a gente ia, tipo, um bar ali na fábrica, tinha um bar, né? Pra você provar as cervejas diferentes. E você não podia sair com as cervejas. Eles davam garrafas e copos. O copo você não podia levar de jeito nenhum. E as garrafas, quando a gente foi, eles falaram assim, não pode sair com as garrafas, porque estavam reclamando que o pessoal saía do tour e largava as garrafas ali na rua. Então você tinha que beber tudo em meia hora. E a gente, não sei, tava fechando, né? Porque a gente pegou o último tour, então a gente tinha um tempo assim, tem que terminar até essa hora. Então a gente teve que beber rápido, na verdade, né? A gente bebeu tipo umas 7 cervejas em meia hora, assim. Foi uma prova de fogo. A gente saiu bem
Bem Ah, e daí bêbado. depois a gente. Até tu devias falar o nome daquele pub que a gente foi, que é tipo uma taberna num basement, assim. Como É, que é o nome? chama Schuttinger. Eu vou Foi botar muito bom. também na descrição aqui do Spotify, E porque para mim é o melhor restaurante alemão da é Alemanha, assim. comida típica, assim, foi fantástico. E é uma taverna, né? Tipo, como você falou, um porão assim. Uhum. Parece que tá num pub medieval, né? Sim, muito legal. E daí tinha música tradicional tocando, assim, todo mundo meio bêbado. Nossa, eu me senti muito assim na Viagem no Idade tempo. Média. Né? Aham. E eles também fazem a própria cerveja ali mesmo. Eles têm os tanques de cerveja ali. E a cerveja lá é muito boa também. Nossa, é Sim, muito bom. sim, pensando agora, é um lugar que eu quero voltar muito, sabe? Porque foi uma experiência tão legal, mas eu acho que eu era tão imatura, tão virgem de Europa, que hoje eu aproveitaria mais ainda, eu acho. Mas É é que bem era tudo legal. tão novo pra mim, E sexta e foi sábado vira uma balada lá, né? sério, a gente foi embora antes, né? É, não lembro. Qual dia que a gente foi? Não sei se era sexta. E, e lá, tipo, até o Thomas, que é alemão, ele adora lá, porque ele diz que é a melhor Aham. comida. E Bremen tem uma comida típica de Bremen, que chama Knip. Eu acho que foi a Bárbara que comeu, alguém do grupo comeu. O Não que que lembro. era? Eu não gosto dessa comida. Eu acho que tem coisas muito melhores lá para comer. Mas o Knip é como se fosse parece um hambúrguer, só que ele é feito de linguiça, sabe? Tipo, você abre a Aham. linguiça e faz um Uhum. hambúrguer daquilo e come com batata, com bacon, assim. Uhum. E Ah, eu acho que ela pegou isso mesmo. eu acho Porque, que foi a só pra você Bárbara. ter ideia do quão marcante foi, eu lembro, assim, eu só pensar no prato que eu comi, eu lembro como ele era. É, era muito bom, até fiquei com água na boca aqui lembrando. Muito bom mesmo. E também tem um outro bairro ali chamado Viertel, que é um pouco mais longe do centro, mas dá pra ir andando também. Ou então você pega o bonde que tem lá, né? O Viertel, é engraçado que Viertel na tradução é bairro, né? O nome do bairro é bairro. E é o bairro boêmio lá, que tem vários bares, restaurantes, tem baladas também, assim, que são... É bem legal lá, tem de tudo. É onde está o pessoal mais jovem e onde está acontecendo a parte da noite é ali. Mas se você quiser uma coisa mais romântica, é ali perto também do centro histórico, tem o Rio, né, o Weser, Uhum. e ali tem o Schlachter, que é a área que tem os restaurantes no Rio ali. E se for Ah, no legal. verão, tá cheio de Biergarten. Biergarten, a tradução seria como jardim de cerveja. Aham, E isso você vai encontrar em todas as cidades da Alemanha. E que assim, é tipo sabe aquelas mesas longas aham, com aqueles bancos que sentam várias pessoas e todo mundo bebendo cerveja ali. É basicamente como se fosse um piquenique de cerveja, sabe? aham. E isso tem em todo o verão, em todos os lugares. E aí no Schlachter também tá cheio desses Biergarten. Eu acho Legal. Bremen uma parada assim ótima. Indispensável. Se você tá vindo pra Alemanha, passa 2, 3 dias em Bremen, você vai adorar. Berlim, Hamburgo, Munique são cidades incríveis, mas Bremen é fora da rota e é muito legal. É isso aí, gente. O Hugo nunca tá puxando a salsicha para as cidades que ele gosta. Pelo Mas menos eu não falei de Ilha Grande hoje, já é uma... ainda, né? Não tinha tido oportunidade, agora deu jeito de puxar. Na parte de recomendação, vou recomendar Ilha. E assim, se você quiser ainda chegar a Hamburgo, que Hamburgo já é fora da rota, mas ali perto de Hamburgo tem a cidade de Buxtehude, que é a última parada da rota dos Contos de Fada. E lá tem a história da lebre e a lebre e o ouriço, que chama. Que é uma história, eu nunca tinha ouvido, é uma história de uma... Sabe aquela história da tartaruga e do Aham, coelho, que corre aham. contra a tartaruga? É meio que essa história que ela corre contra o ouriço, porque a lebre faz, tipo, uma piada falando que o ouriço é engraçado, que ele, tipo, faz meio que um bullying com o ouriço. Aham. E aí o ouriço fala assim, então vamos resolver isso numa corrida. Aí a lebre, então vamos embora. Só que o negócio é que o ouriço tinha uma esposa que parecia muito com ele. Então a esposa ficava lá perto do final da corrida
E a lebre corria, e quando ela chegava lá no final, ela via que o ouriço já estava, mas Era a na esposa. verdade era a esposa. E ela não conseguia entender por que isso acontecia, então ela ficava, tipo, desafiando o ouriço sempre a correr, e acho que ela correu mais de 70 vezes, Meu Deus. e no final a lebre morre de cansaço. Esses são os contos de fadas alemães. Muito bom, muito bom. Mas assim, Buxtehude é uma cidade assim, é uma cidade bonitinha, é uma cidade legal, pequena, e é perto de Hamburgo, mas se você não tiver tempo, não vá. Só fica em Bremen, vai nas Fique duas em Bremen, cidades logo. vem pra Amelie. Mas assim, como eu falei, é um... Não é só pelos contos de fadas, mas é assim, uma rota muito alemã, de muita cultura alemã. Mesmo se você não tiver filho, passa por umas cidades assim que você vai ver como é a Alemanha de verdade. Que Berlim, essas cidades grandes, são muito legais, são muito... Tem um perfil muito delas, né? Como chama? Característica muito delas, né? Mas que não é uma personalidade que não é alemã. Tem muito da Alemanha, mas é uma personalidade muito dessa cidade. E essas cidades da Rota dos Contos de Fadas são muito tradicionais alemães. Isso é legal. E é isso que claro, muita gente tem como interesse ir ver Berlim, mas tem muita gente que busca ver realmente uma Alemanha e não encontra isso em Berlim, né? Não. Aí tu vai ter uma impressão errada sobre a Alemanha, porque a Alemanha não é só aquilo. Não é só aquela cidade grande e aquele estilo de vida. É muito diferente se tu for realmente analisar, né? E essas cidades pequenas têm muito mais cara daquelas cidades medievais antigas. E outra coisa para comer nessas cidades, geralmente se você quiser... Sempre vai ter um restaurante de todos os países, mas se você quiser uma coisa típica alemã, geralmente embaixo das prefeituras ou perto ali do centro, vai ter um restaurante chamado Ratskeller, que a tradução é realmente porão da prefeitura. Que no passado, sempre embaixo das prefeituras, tinham os lugares que vendiam vinho e cervejas, porque tinham várias cidades que não podiam vender álcool. Então esses eram lugares que a prefeitura controlava. E hoje esses são os Ratskeller, que são os restaurantes mais típicos das cidades. Sempre vai ter comida alemã e comida regional também. Isso é muito interessante. Isso em qualquer cidade da Alemanha. E de transporte, assim, o que eu indico é, se você tiver dinheiro, pega um carro, vai ser muito mais rápido e muito mais menos planejamento, né? Você pode realmente pegar o carro e ir para essa cidade. Ou se você quiser ir de trem, vai ficar muito mais barato, porque aqui na Alemanha tem um ticket que eles chamam de Deutschlandticket, que você paga 49 euros e você pode pegar todos os meios de transporte da Alemanha, menos os trens rápidos, né? Que são tipo os trens bala, assim, que vai de uma cidade a outra em 1 hora, sabe? Você pode pegar todos os trens paradores e dentro da cidade você pode pegar todos os ônibus, todos os metrôs, tudo. Por 49 euros por 1 mês. Você pode usar todas essas É realmente muito barato. Vale muito a pena. E você pode ir em todas essas cidades que eu falei de trem. Então, 49 euros, você passa por todos esses pontos e até outros que eu não falei. É bom saber. Então, se você estiver aí, querendo ir para uma dessas cidades, ou se você quer saber um pouco mais da Alemanha, deixa um comentário aqui no Spotify ou lá no nosso Instagram, @podcastvagamundos. E segue a gente lá também, para os próximos episódios também. E se tiver alguma pergunta de Alemanha, pode deixar aí que a gente responde. E também, se vocês tiverem alguma indicação de um podcast que vocês realmente gostariam de ouvir, tipo, de algum destino que vocês têm interesse, queriam dicas, deixe um comentário lá pra gente, a gente vai ficar bem feliz em atender vocês. E vai ser bom até pra gente diversificar o nosso conteúdo. Sim. Então, agora no final do episódio, você quer indicar alguma coisa para quem tá viajando? Um livro, um filme? Eu quero indicar um livro, que é Fairy and Folk Tales from Ireland, que é bem dentro do nosso episódio de hoje. Tem um monte de conto de fadas e contos populares, de história oral da Irlanda, e é bem interessante. E é um pouco do que os irmãos alemães aí fizeram, recolhendo os contos populares dessas cidades, e estão todos reunidos aqui nesse livro.
Então a minha indicação hoje é esse livro. E essa versão aqui que eu tenho, essa edição, é uma edição bem bonita, vem com a capa e tal. Qual que é uma das histórias irlandesas? Também são assim, igual da Alemanha pesada? Mas é mais envolto em brumas, em brumas celtas, sabe? É tipo aquela história dos gigantes de Causeway, Sim. da calçada dos gigantes, que eles construíram, que tinha esses gigantes, que eles queriam chegar na costa do Reino Unido, que seria Escócia, e eles construíram essa estrada, tinha uma briga, enfim, mas é mais voltada para esse ambiente celta, sabe? Sim, então sim. é bem interessante. Eu também vou então indicar essa versão alemã dos Contos de Fadas, né, que é o livro dos Irmãos Grimm. Se você tiver querendo ir para essa rota alemã dos Contos de Fada, leia o livro, ou então você já consegue se inspirar em alguns outros pontos e procurar as histórias nessa cidade. O livro se chama Contos de Fada dos Irmãos Grimm. E também tem um livro que também é uma coletânea de contos. Esse livro veio depois dos Irmãos Grimm, e ele é um livro que é hoje o que os alemães usam com as crianças ainda. Tipo, o Thomas cresceu com essa coletânea. Ele chama Struwwelpeter, que é uma das histórias. Eu vou também colocar aqui nas nossas indicações no Spotify depois. Que é uma das histórias do livro, o Struwwelpeter, que é esse menino que não queria cortar as unhas, e ele ficou com as unhas gigantes. Ele também não queria cortar o cabelo dele ficou também muito grande. E são histórias assim que, para os padrões que eu falei, brasileiros, são bem cruéis, mas que aqui as crianças ouviam quando era pequeno e achavam normal. São histórias bem engraçadas também, se você tiver interessado. Isso aí. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.